Vamos analisar as escolhas dele para esse Cruzeiro de hoje. Defensivamente falando, no primeiro momento, Romano, Cruzeiro teve Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock. Todo mundo começou e terminou o jogo, Romano. Começou bem o jogo, só que na segunda etapa o Zé Ivaldo sofreu demais com o pessoal do Sport. O Sport começou a cair pelo lado esquerdo da defesa e como os volantes do Cruzeiro se mandaram, começaram a deixar os zagueiros mais expostos e o Zé Ivaldo teve algumas dificuldades no segundo tempo. Ô Romano, falando desse Cruzeiro, e é um Cruzeiro líder da competição e todo mundo sabe mais ou menos, digamos assim, 80, 90% do time do Cruzeiro, todo mundo sabe qual é o titular, pelo menos o ideal. Essa defesa do Cruzeiro me parece ser 100%, todo mundo sabe o que é, né, Romano? Sabe. E a situação com relação à defesa do Cruzeiro é mais de posicionamento de quem vai protegê-la do que dela especificamente. É uma defesa que tem o Lucas Oliveira fazendo ali a função que seria de um líbero, vamos assim dizer, e sai para dar cobertura nos outros dois zagueiros. Então o Brock joga pela esquerda e ele acaba cobrindo as subidas do Bidu, né? Porque quando joga o Bidu é muito ofensivo. Tanto que foi eleito melhor em campo e teve chances, inclusive criou muitas chances durante o jogo. Quando joga o Rafael é mais lateral do que ala. Então as coisas mudam um pouco de configuração. Mas é um trio defensivo muito sólido, mas que depende muito de uma proteção dos volantes e principalmente que esses volantes não errem muito na saída de bola. Boa, Romano. Partindo para essa discussão sobre os alas, as escolhas para hoje. Giovani Jesus, que foi substituído pelo Rômulo, e o Bidu, que você citou há pouco. Sobre o Bidu, o Cruzeiro teve momentos, né, Romano, de titulares aí nessa temporada. Estamos finalizando o primeiro semestre. Esse foi, inclusive, o último jogo do primeiro semestre da temporada para o Cruzeiro e para o Sport. O Rafael Santos foi titular em um determinado momento, lá do começo da temporada. O Bidu parece ter assumido essa função no momento. E o Giovani tem jogado porque o Léo Pais está fora, inclusive não foi relacionado para o jogo de hoje também. Ainda não retomou a presença na lista de relacionados da equipe celeste. Cruzeiro perde muito sem o Léo Pais. Quais as diferenças do Léo para o Giovani? E esse momento do Bidu, assumiu titularidade mesmo? É ele, pronto, acabou, Romano? Eu acho que sim. Porque quando você faz um esquema com 3 zagueiros, você libera os seus laterais alas. E o Bidu é muito mais ala do que lateral. O Rafael Santos é o contrário, é mais lateral do que ala. Então é um esquema que dá para encaixar mais a característica do Matheus Bidu. Do outro lado, tá muito nítido que o Rômulo não consegue fazer mais as funções de ala. O Rômulo é um cara mais lateral. E o Giovani Jesus, ele é um misto de lateral ala com zagueiro. Ele foi até bem no primeiro tempo, se apresentou bastante no ataque, até foi pouco utilizado. O Cruzeiro meio que jogou mais pelo lado esquerdo, mas desses jogadores que o Pesolano tem utilizado pelo lado direito, na minha opinião, e aí todo mundo pode ter uma opinião contrária, na minha opinião, o Léo Pais é o jogador que mais entendeu o que o Pesolano pede para quem atua pelo lado direito. Ele consegue fazer essa função de um ala, mas que sabe também armar jogadas. É o que me parece que é proposto por esse esquema do Paulo Pesolano. Boa, Romano. Setor de meio campo teve o William Oliveira, Neto Moura de volta, não pode jogar a Copa do Brasil, mas está firme e forte na Série B do Brasileiro. E o Daniel Júnior, que foi substituído pelo Adriano. A novidade foi o Daniel, né, Romano? A novidade foi o Daniel. Hoje teve uma inversão no primeiro tempo, eu confesso para você que não gosto muito não. O Pesolano colocou o William Oliveira e o Neto Moura, mas quando o Cruzeiro tinha a bola, o Neto ficava mais e o William se mandava. Eu acho o passe do Neto Moura melhor do que o passe do William Oliveira. E o Neto
ele tem meio características de armador, então ele consegue trabalhar melhor a bola. Tanto que no segundo tempo o Pesolano acabou invertendo isso, ele viu que estava meio errado. O Cruzeiro entrou numa formação em que o Daniel Júnior vinha num corredor por dentro pelo lado esquerdo e o Luvanor por dentro pelo lado direito. E aí ele dava uma amplitude maior, abrindo um corredor para os dois laterais. O Matheus Bidu pela direita e o Giovani Jesus pela direita, e o Bidu pela esquerda. Então, foi um esquema interessante. Depois ele acabou mudando, flutuando um pouco, o Luvanor caindo pelo lado esquerdo, o Daniel pelo lado direito, mas nesta formação, quando ele mudou o posicionamento do William Oliveira e do Neto Moura, se aproximou mais do que o Cruzeiro vinha jogando quando tinha também o Canezinho. Então, eu particularmente prefiro o Neto Moura jogando um pouco mais à frente do que o William Oliveira. Boa, Romano. E os atacantes? Teve uma novidade também. O Luvanor começou o jogo de hoje e ele foi substituído pelo Rodolfo que foi titular no jogo com o Fluminense, e o Edu foi substituído pelo Vitor Leque. Como se analisa as participações de quem começou e de quem terminou também, Romano? O Luvanor, louvável a vontade dele. Parou por aí. Louvável a vontade, tentou, lutou. Deu para entender. Né? Louvável. E aí entrou o Rodolfo. Rodolfo até teve uma chance, acabou esperando demais para poder chutar, meio receoso, parece, na hora de definir. Tá precisando ter uma conversa com ele ali para não é aquele Rodolfo que tinha o feeling de finalizador, sabe? Parece que tá meio titubeando, meio receoso. O Edu, ele foi prejudicado muito também. Ele tentou demais, teve chance de cabeça, chutou, lutou, brigou, mas sentiu falta de um cara para encostar um pouco mais com ele ali, para fazer uma jogada, porque o Sport sempre tinha alguém marcando o Edu e alguém na sobra para poder atrapalhar. E o Vitor Leque entrou, mas não mudou o panorama da coisa, não. Boa, Romano. No Mercantil você